Nossas Bíblias esta manhã, o livro de Apocalipse de São João, capítulo 17, para lermos do verso 1 até o verso 18. Apocalipse de São João, o capítulo 17, do verso 1 até o verso 18. Leiamos. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei. Procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devassada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma, deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, o meditar do meu coração. Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós temos um verso-chave para este ano. Apocalipse 21:6. Este versículo, com muita propriedade, resume o significado do livro de Apocalipse. Disse-me ainda: tudo está feito. O termo aqui é o termo grego tetelestai,
que é o termo que aparece lá em João, na crucificação, quando Jesus diz está consumado. Esse termo é um termo jurídico, utilizado no contexto greco-romano para a consumação de uma pena, o cumprimento de uma pena. Toda vez que alguém que estava em cadeias, cumprindo pena, tinha um cumprimento realizado, o escrivão da cadeia tomava a pena escrita e ali escrevia tetelestai, está feito, está consumado, a pena está paga. O que Jesus fez foi pagar a pena, consumou a obra. O livro de Apocalipse não é o livro dos terrores. O livro de Apocalipse não é o livro do fim do mundo. Nós, como reformados, não cremos no fim do mundo. Nós cremos na consumação dos séculos, na restauração de todas as coisas, na vitória do Cordeiro. O estado original vai ser restaurado. Cristo vencerá. O Éden estará de novo presente. Nós habitaremos com Deus o jardim. O pecado, sim, será consumado pelo fogo. O mundo, o sistema filosófico e pecaminoso será destruído, isso sim. E os eleitos reinarão. Por isso ele diz, tudo está feito. E Jesus então é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E ele diz, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É algo que aliviava os cristãos daquela época. Em meio a tantas perseguições, tantas lutas, o Império Romano literalmente os estava matando à espada, dando-os vivos a leões, tomando as suas posses, os seus bens. Eles tinham perdido os empregos, o direito social de serem cidadãos. E Jesus então disse, vocês estão sedentos, eu lhes darei água, e a água da vida. O livro de Apocalipse é o livro da esperança, que diz aos cristãos perseguidos que Deus é por eles, que haverá uma vitória final. Não é um livro para temer, é um livro para nos alegrar. Os ímpios devem temê-lo. E hoje, quando nós nos aproximamos então agora do fim do livro, e nessa nossa série temos caminhado aí capítulo a capítulo, chegamos agora no capítulo 17. Há uma descrição maravilhosa que João faz acerca de tudo aquilo que vai se concretizar neste momento final, o momento do julgamento. E o nosso tema central nessa série tem sido consumação e fé na obra redentora de Cristo. O nosso tema esta manhã é o mundo maligno, Apocalipse 17, de 1 a 18. Muito bem. Nós temos percebido que Apocalipse não é um livro cronológico. João apresenta 7 repetições da mesma história. E ele vai acrescendo informações a essas repetições da mesma história. São ciclos que se repetem. O livro de Apocalipse não é um livro para ser lido cronologicamente, mas tematicamente. Essas repetições vão apresentando a história do homem e da redenção. João então agora acrescenta mais detalhes conforme ele se aproxima do fim do livro. O livro de Apocalipse ele apresenta o mundo que segue a Satanás. É bem claro no livro essa ideia de que o mundo, o sistema no qual nós estamos inseridos, que está em queda, corrompido pelo pecado, segue Satanás. É um reino parasita que se opõe ao reino de Deus, que está quebrado, que está destituído da glória de Deus. Apocalipse fala que esse sistema maligno está a serviço do mal. O mundo no qual nós habitamos trabalha em prol do maligno. É um sistema corrompido. Por isso os cristãos ouviram da boca do próprio Senhor Jesus Cristo que o mundo os odeia, que o mundo vai persegui-los. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu sou convosco. Porque esse sistema no qual estamos inseridos, de fato, está a serviço do maligno. Para a igreja lá de Apocalipse, Roma era a representação dessa perversidade. Hoje nós temos muitas figuras, nós temos muitos movimentos. Faz uma busca rápida na internet, usa o seu Facebook.
você vai ver o número de jovens a serviço desse sistema maligno. Pessoas que estão de fato servindo o diabo, de muitas maneiras, tirando vidas, tornando vidas cativas pelo vício, vivendo uma vida de prostituição e devassidão. Pessoas que estão de fato a serviço do diabo para matar, roubar e destruir. O mundo está corrompido. Claro que o Império Romano deliberadamente perseguia os cristãos. Nós tivemos uma repetição disso na história. Nós encontramos, por exemplo, na história dos russos, os czares, que é um termo russo para César. César era o Deus que devia ser adorado. Quando não adorado, aqueles que não o faziam eram perseguidos e mortos. Tivemos na história da humanidade muitos homens que tomaram para si a alcunha de deuses, de imperadores, e que perseguiram e mataram os cristãos. No nosso tempo isso não é tão publicamente visto, mas é de muita forma velada apresentado. Vem agora, está voltando de novo. Essa semana o PT mandou um documento para o Senado para aprovar uma lei para chamar todas as igrejas que não apoiaram o movimento comunista no Brasil na época da ditadura. Segundo eles, a Comissão da Verdade só vai investigar. Eu acho que não vai parar por aí não. E nós bem sabemos que pouquíssimas igrejas apoiaram um golpe comunista no Brasil. Às vezes a perseguição começa a aparecer mais, né? Não está sendo tão velada mais. Na época aqueles cristãos olhavam para Roma e viam claramente esse império. Hoje ele está meio assim escondido, mas ele está presente aí. Os impérios pertencem a Satanás. Olha o que diz o evangelista São Lucas no capítulo 4 do seu evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, os versos 5 a 7. A tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, os versos 5 até o 7, diz assim: E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Você consegue entender o que o texto está dizendo? O diabo declaradamente diz: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. No verso 5, ele declarou que todos os reinos do mundo pertencem a ele. E ele então diz assim: eu entrego a quem eu quiser. Daí o Apocalipse diz que ele entrega a besta, entrega ao anticristo, figuras que vão surgindo para caçoar de Deus. É a falsa trindade, como nós já vimos. O diabo gosta de imitar Deus. E nessas buscas que eu fiz sobre esse reino maligno, uma das cenas mais tristes que eu vi foi de uma jovem de 17 anos de idade, que fez implantes pelo corpo, colocou chifres na cabeça, literalmente. Eles implantam peças de plástico por baixo da pele. E ela trocou as unhas por unhas de animais pontiagudas. Fez algumas tatuagens que afrontam a Deus com imagens perversas. Em uma das fotos pessoais que ela publica na página de relacionamento dela, ela está segurando um crucifixo de cabeça para baixo, no qual Cristo é blasfemado. É uma imagem clara de uma pessoa que decidiu afrontar Deus, que decidiu de fato viver isso que o diabo está dizendo: este mundo me pertence e eu estou dominando ele. Isso se reflete na filosofia do tempo presente, da violência gratuita, na qual se mata por R$160 crianças queimadas dentro de casa.
Não se assombre, porque a foto dessa menina na rede de relacionamento pessoal está na página desse rapaz que entrou na casa e, por causa de um valor irrisório, tomou 2 crianças e as queimou vivas. Amigo íntimo. E segundo as informações que ele mesmo divulga lá, utilizava maconha junto com ela. É um reino maligno, na qual o diabo está reinando. E a gente vai se assombrando, como é que pode, né? Como é que aquele instrutor de jiu-jitsu, treinado para matar homens adultos, toma uma criança de poucos meses e sexualmente violenta ela até matá-la? Agora está em júri popular, mas o mal já foi propagado. Como é que um homem que não tinha mais o direito de dirigir, se alcooliza, escravo do vício, toma um carro e na véspera do Dia das Mães mata a mãe e um bebê de colo, e agora está livre? É o reino do qual o diabo é de fato o príncipe e está governando. Um sistema consumista de pessoas escravas do dinheiro. Literalmente hoje as pessoas se dobram diante do dinheiro, do poder, da riqueza. O sexo tem sido um outro Deus que tem escravizado muitas e muitas pessoas. O que a Bíblia diz é que esse mundo de fato está sob o domínio do diabo. E a primeira consideração que eu quero fazer com vocês esta manhã é: o diabo seduz e escraviza este mundo. Olha o que diz o verso 2, Apocalipse 17. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. 2 imagens João utiliza aqui. Primeira, os reis se prostituíram. Eles de fato se venderam. Nós vivemos uma época em que o governo se vende facilmente. O governo facilmente deixa de fazer o bem comum para fazer o bem de uns. É a prostituição. Quem paga mais tem prazer. Quem paga mais sai vitorioso. E ele diz mais: os homens, todos os habitantes da terra, se embebedaram com o vinho da devassidão. Literalmente perderam os sentidos. Vocês já perceberam? Nós estamos vendo uma época que as pessoas não têm mais sentido. As coisas são absurdas. A gente olha para a sociedade e diz assim: não é possível que isso esteja acontecendo. Perderam a noção, estão de fato bêbados. E ainda o verso 8 até o verso 13. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. João usa várias imagens simbólicas aqui. A primeira é essa repetição constante que ele diz: era, não é, há de ser, há de vir. Vai durar 1 hora, vai durar pouco tempo. Ele está dizendo que é algo que é constante, que não vai acabar. Era, é, não é, há de ser, há de vir. Ele está dizendo, desde a época em que Cristo veio, até a consumação dos séculos vai ser assim. Sempre haverá este domínio de um reino maligno, até o dia em que ele retornar. Outra coisa que ele está dizendo é que não dura muito tempo, passa. Hitler passou, é lembrança, é história, mas foi um império poderoso, fez com que os reis da terra tremessem. O Império Romano fez isso, Gengis Khan fez isso. São reinos, impérios de grande destruição, de grande tormenta na história da humanidade, mas passam, findam. Mas sempre surgem
Sempre vem um outro, sempre é um novo império, que domina, que é maligno, que faz com que prospere o mal. Depois ele passa, mas João diz que volta de novo. A ideia, de fato, é de um mundo que jaz no maligno. E os cristãos precisam entender isso. E nesse momento o anjo está permitindo que a igreja veja isso, para compreender o porquê do sofrimento e da perseguição. Por que tantas lutas e angústias? De fato, a igreja precisa ter uma visão bem clara e ampla da situação que a cerca. E por último aí o verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. O verso 1 diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui o próprio texto explica que essas águas sobre a qual ela está assentada são os povos todos. A ideia aqui é o mar. João estava na ilha de Pátimos, cercado pelo mar. A multidão do mar, a imensidão do mar representa toda a humanidade. E ele diz: olha, aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, é uma numerosa multidão que segue a besta, que segue o dragão. A igreja está de fato no meio de uma grande multidão de inimigos. E ele então numera que há, seguindo esta meretriz, povos, multidões, nações e línguas. A gente má em todo lugar, em todo tempo. E João diz: esse povo segue a meretriz, segue aqueles que blasfemam o nome de Deus. Os ímpios, eles seguem o Deus deste século. 1 João, o próprio apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, nos fala sobre isso. 1 João, capítulo 5, o verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. João, na sua epístola, fala muito dessa distinção entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. E no Apocalipse, então, agora vem declarando que há um grupo de pessoas de oposição a Deus, à igreja, a tudo aquilo que se chama santo, que segue tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é devassidão. Eles estão sob o domínio de Satanás, cegos, incapazes de ver a luz, detratores de Deus, inimigos do Senhor, filhos da ira. De fato não podem amar o bem. Em segundo lugar, o diabo se opõe ao povo de Deus. Olha os versos 3 e 4. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. João diz que ela traz nomes de blasfêmia, que está de fato trazendo um cálice de ouro transbordante de abominações e as imundícias da sua prostituição. Tudo para afrontar Deus, tudo para ir contra Deus. Gente que pratica o mal para afrontar o Criador. João declara que o diabo está usando esse grupo para perseguir os santos. O verso 6 diz assim: vi essa mulher embriagada, olha o que ela bebe. Se alegra em beber aqueles que são testemunhas de Cristo. Não se engane, meu irmão e minha irmã, o mundo se alegra em ver o sangue dos santos derramado.
Nós estamos orando essa semana. Nós temos uma irmã nossa, está grávida, na região do Oriente Médio, está condenada à morte por causa da profissão de fé pública em Cristo Jesus. As últimas notícias que obtemos é de que ela já estava à beira da morte. Deus queira que ainda não tenha sido derramado o sangue dela. Mas Apocalipse já nos mostrou de que se isso tiver acontecido, o sangue dela está já à presença de Deus clamando. E Ele vai derramar o cálice da sua ira sobre esses homens, sobre este grupo que segue essa grande meretriz, que embebedados pela prostituição, pelo poder, pela ganância, pela vida de pecado, tem perseguido e matado os santos de Deus. Eu sei que você passa por perseguição, porque você é honesto, fala a verdade, porque você se coloca contra a prostituição, contra aquilo que é errado, contra o adultério, contra o roubo. A não ser que você esteja silenciado, perseguição é o único resultado que pode sobreviver. Porque onde quer que você ande neste mundo, em cada esquina, as pessoas estão vivendo no pecado. E se você levantar sua voz contra o pecado, elas vão odiar você e vão perseguir você. Então o anjo está mostrando: o mundo está assim, e o diabo está se opondo a vocês. Ele não pode se opor a Cristo. Cristo está ressurreto nos céus, vitorioso. Mas os crentes, esses ainda estão aqui. E é contra eles que o diabo se levanta. E esta mulher, esta meretriz, toma o sangue dos santos e se embriaga dele. O texto diz que esse embriagar toma em quantidade suficiente para embriagá-la. Não é um cálice, é muito sangue. É um alerta para que a igreja esteja atenta. O diabo se opõe então ao povo de Deus. Como ele não pode atingir Cristo vitorioso, ressurreto, assentado, como lemos hoje na pergunta 50 do Catecismo de Heidelberg, à direita de Deus Pai, explicando então o texto do Credo dos Apóstolos, que é a confissão da nossa fé. O Catecismo de Heidelberg diz assim: porque Cristo subiu ao céu para manifestar-se lá mesmo como cabeça da sua igreja cristã e para governar tudo em nome do seu Pai. Por isso o diabo está furioso e se levanta contra o corpo de Cristo, a igreja, e ataca este corpo para vingar-se furiosamente daquele que está vitorioso lá nos céus. Porém, o diabo se esquece. E em terceiro lugar, eu quero considerar com vocês esta manhã que Deus está para julgar. Olha o que diz o verso 8 de Apocalipse 17. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. João diz que ela está indo para onde? Ela vai surgir, ela está surgindo, ela sempre existiu, ela existe e ela vai continuar surgindo, mas João diz que ela está indo para a destruição. A certeza, João dá certeza à igreja: meus irmãos, não se preocupem, não se turbe o vosso coração, a destruição se aproxima. E ainda, olhe os versos 11 e 14. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, que procede dos 7, caminha para a destruição. Verso 14: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Apocalipse diz assim: ele vai lutar contra o cordeiro, mas ele não pode vencê-lo. E aqui é invocado dois dos mais belos títulos dados a Cristo: Senhor dos senhores, Rei dos reis. O grego e o hebraico não possuem superlativo. A única forma de você usar superlativo nesse idioma é a repetição.
O que João está fazendo aqui é usar o superlativo para Cristo, aos títulos que lhe são próprios. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e Ele vai vencer. E não só Ele, mas João dá outra esperança à igreja. Ele diz assim: Ele vencerá os seus inimigos, mas também vencerão os chamados, eleitos. E Ele diz algo maravilhoso: fiéis. Permaneça fiel. Não turbe o vosso coração em meio a tantas angústias. Mesmo em um cenário tão trágico quanto este que é narrado aqui, quanto que nós estamos... só você assistir o jornal. Assiste o jornal. Você vai ver esse reino de Satanás implementado na realidade. Você tem vivido isso na sua vizinhança, nos seus relacionamentos pessoais. Mas João disse: se você permanecer fiel, você será vitorioso com Ele. Olha que esperança. E por último, o verso 17: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Veja, João declara que tudo que está acontecendo aqui, a manifestação do diabo, das bestas, do anticristo, é Deus que está fazendo. Deus está dirigindo. Não há autoridade que não proceda de Deus. Por isso o diabo diz: a autoridade me foi dada por quem? Deus. Deus temporariamente permitiu que esse mundo esteja sob o domínio dele. Deus temporariamente permitiu que ele afligisse o justo Jó. Deus temporariamente permitiu que ele tentasse o Senhor Jesus Cristo. Deus permitiu que ele tomasse Judas e entregasse Cristo para ser morto. Deus permitiu que o diabo utilizasse os reinos daquela época, os homens, os poderes e domínios, para tirar a vida de Cristo. É Deus que está dominando, é Deus que está dirigindo. Por isso João diz assim: porque em seu coração incutiu Deus, para que se realize a palavra de Deus. Tanta angústia, tanta luta, tanta perseguição, tanta aflição, é só para que se manifeste a justiça e o poder soberano de Deus no juízo final. Por isso, eu gostaria que vocês considerassem o que diz John MacArthur: como sempre, Satanás é instrumento dos propósitos de Deus. O diabo é instrumento dos propósitos de Deus. É isso que o deixa furioso. É isso que faz com que ele seja tão destrutivo. Por mais que ele lute e relute, Deus é Deus e domina até sobre ele. E ele é instrumento para que Deus seja glorificado. Para você então pensar e praticar. Deus está no controle. Mesmo que haja forte oposição ao povo eleito de Deus, essa oposição é instrumento da manifestação da ira e da justiça de Deus. Entenda isso. Eu vou repetir para você. Deus está no controle. E mesmo que haja forte oposição ao povo eleito de Deus, essa oposição é instrumento da manifestação e da ira e da justiça de Deus. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, o mundo de fato jaz no maligno. E os reinos deste tempo pertencem ao diabo. Poderes estes que ele tem utilizado para perseguir e destruir a igreja. Mas a esperança que encontramos no livro de Apocalipse é de que, apesar desta grande tribulação, dessas lutas, dessas blasfêmias terríveis contra o Senhor, nós estamos seguros na vitória de Cristo. E no último dia venceremos com Ele os nossos inimigos. Nós, os eleitos, os chamados, os santos, os fiéis, temos esse descanso no Cordeiro ressurreto, que está já assentado à direita de Deus Pai,
de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Por isso oramos, Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Que esse dia se aproxime e que haja descanso para nossas almas atribuladas. É o que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos